São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, Giovanni. Mas quando Pedro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertavam interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele, mas com o auxílio divino jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai em nome da honra defender a Igreja e seus interesses convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis, e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com o de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz, saída do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói minha igreja, que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião, e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 19, versículo 29, sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande rei, Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmolas em Assis.
começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subácio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou, durante a missa, a leitura do Evangelho, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiros no bolso. Lucas capítulo 9, versículo 3. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que eu desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmola com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há de admirar mais o beijo do que o milagre? A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho, e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Lucas capítulo 9, versículo 3. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Isto é o que devemos fazer, e é o que faremos todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu a 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Surgiram assim os primeiros 12 apóstolos, que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testemunho: aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos renunciaram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus
por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pobreza do coração e da constância na oração. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sassorrosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que o ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Certa vez, São Francisco, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre os espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que ante os olhos de Deus o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar fazia-o por sinais. São Francisco respondeu desgostoso: "Isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação e não um ato de virtude." Francisco tinha um dom da sabedoria. Certa vez um frade lhe pediu permissão para estudar. Francisco respondeu que se o frade repetisse com amor e devoção a oração Glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco, era um grande exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no jardim do Éden. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne, em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo que tanto desejava assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similaridade com o Divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, Henriette. São Francisco de Assis perguntou a verdade que lhe disseram que lhe restava apenas umas semanas de vida. "Bem-vinda, irmã morte!" exclamou o santo. Em seguida pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Lá esteve depositado até 2 anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 4 de outubro. São Francisco de Assis, rogai por nós.